Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aquele agradecimento e abraço especial para toda essa galera que é membro do nosso canal, porque agora nós vamos falar sobre as exceções do tipo checked, ou seja, as exceções que são filhas direta de exception. Bom, então na última aula nós falamos sobre runtime exception. Nós vimos que runtime exception geralmente é erro do programador e que runtime exceptions elas não precisam ser tratadas. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um novo pacote, né? Vou fechar tudo aqui e criar um novo pacotinho no nosso Java Core. Esse pacote vai ser, nós temos error, runtime, vamos criar um botão direito e chamar ele de exception. Então, package exception.test. E botão direito Java class exception test01. Bom, para exemplificar o uso de uma classe que está tendo que ter um tratamento, oferecer um tratamento de uma exceção do tipo checked, nós podemos utilizar algo do Java que quase sempre vai pedir para a gente fazer um tratamento, que é a parte de arquivos. Então, se você voltar na documentação do Java, então, agora estou usando a 15, na última aula acho que eu usei a 7, né? Mas como o Java ele, tenta manter a retrocompatibilidade, não tem tanto problema. Então, eu vou procurar aqui, file, né? Essa classe java.io.file. Bom, então como você pode ver, tem baita texto aqui, né? Mas o que nós estamos interessados é nos métodos. Então, se você dá uma baixada, você vai ver que você tem um método chamado createNewFile. Se você abrir esse método aqui, você vai ver que ele retorna um booleano, né? E está falando aqui que automaticamente cria um novo arquivo. Então, eu vou selecionar aqui e você pode ver que nós temos a assinatura do método. Olha o que nós temos aqui na assinatura do método. Throws IO exception. Então, ele está falando que existe a possibilidade desse método lançar essa exceção IOException. E se você abrir essa IOException, você vai ver que a IOException é filha de exception. Significa que é uma exceção do tipo checked e nós precisamos oferecer o tratamento para ela. Então, voltando aqui, né, na create new file, throws significa lançar. Então, como ele está falando aqui, se tiver algum problema, tanto na entrada ou na saída, a input output, nós vamos retornar um erro, ou seja, eles vão lançar um erro. Então, o próprio Java vai tomar conta disso. Vamos ver como é que esse cara funciona na prática. Vamos voltar no nosso código e aqui nós vamos criar o método private void, static void, porque nós vamos chamar do método static void main, criar novo arquivo. Legal. Criar novo arquivo é um método que nós vamos chamar dentro do nosso main, que vai chamar a classe file, vai instanciar um novo objeto da classe file. Nós precisamos aqui de uma variável de referência do pacote java.io. Então, file, recebe new file. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro, new directory, e vou chamar esse cara de arquivo. Dentro de arquivo, eu vou clicar com o botão direito, né? Tá vendo aqui que nós temos copy path? Então você tem várias opções. Você pode copiar o caminho absoluto, você pode copiar o nome do arquivo, ou você pode copiar do root do projeto. Então, nós vamos copiar do root do projeto. E você vai ver que é basicamente um nome. Quando você está trabalhando com Java, ele, na hora da compilação, ele vai assumir que qualquer caminho que você está passando aqui nesse arquivo, ele vai começar do root do projeto. Se você só colocar, por exemplo, arquivo.txt, ele vai criar um arquivo.txt, né? Então eu quero criar dentro de arquivo e tanto faz. Se você quiser colocar barra, se não me engano, o Java ele não dá problema. Nós vamos falar sobre isso quando nós falamos de arquivo, né? Mas no Windows, por exemplo, você não pode utilizar contrabarra uma vez, por quê? Porque contrabarra é um caractere de escape, ou seja, eu estou falando agora que essa aspas duplas vai ser uma string, né? Mas eu quero que tenha uma contrabarra. Então, eu uso o caractere de escape e mais o caractere que eu quero que vire uma string, que nesse caso é a barra. Então, por isso que nós temos duas barras aqui, e no final vai ser transformada só em uma. E o nome do arquivo, por exemplo, teste.txt. Legal, só de criar um objeto do tipo file, nós não estamos criando um arquivo. O que nós queremos é criar um novo arquivo, que é aquele método que nós vimos na documentação, createNewFile. Nós queremos esse método sendo chamado, então file
.create new file. E você vai ver que a partir do momento que nós colocamos, nós temos um erro de compilação. Por quê? Esse erro de compilação está falando que nós temos uma exceção do tipo checked que não está sendo tratada. Você precisa oferecer um tratamento para a exceção ou o seu código ele não vai compilar. Então isso é mais como se fosse uma camada de segurança que o Java adicionou, porque você não tem total controle sobre as coisas que estão acontecendo na hora de criação de um arquivo. Com isso, o Java te força a fazer uma tratativa para caso isso aconteça. Caso você não faça, a JVM não vai deixar você compilar e executar o seu programa. E como é que a gente faz esse tratamento? Bom, você primeiro precisa falar para o Java, olha, tenta executar esse pedaço de código. E se você lançar alguma exceção, pega essa exceção aqui. Então, é literalmente try, ou seja, tenta fazer alguma coisa. E se der um problema, pega. Mas aí quando você pega, você precisa falar para o Java o que você está querendo pegar. Nesse caso, nós queremos pegar IO exception, né? E aqui é como se fosse um método. O Java, quando criar uma exceção, quando lançar uma exceção, ele vai criar um objeto para você e vai referenciar esse objeto aqui. Então, nós estamos criando uma variável de referência. O padrão de colocar E de exception é bem comum. Então, em alguns lugares você vai ver X. Raramente eu vejo escrito exception inteiramente aqui. Então, geralmente é só um E. E você abre e fecha, ou seja, são dois blocos. O primeiro bloco, caso aconteça alguma coisa, se acontecer, pega aqui. E você está vendo que está tendo um probleminha aqui, ó. Esse problema acontece porque todas as vezes que você estiver trabalhando com alguma das subclasses de exception, que não é runtime, você precisa obrigatoriamente ter um código, né, que está falando que existe a possibilidade de lançar. Então, se você não tiver um código que está falando, olha, por exemplo, se eu for dentro desse create new file, a gente vai ver que está falando, olha, existe a possibilidade de lançar a IO exception. Se você não tiver um código desse dentro do bloco try, ele vai reclamar, falar que você não pode tentar capturar essa exceção. A única exceção que nós temos é se você utilizar a classe exception. Mas a classe exception é genérica, então você simplesmente está tratando tudo, né? As boas práticas dizem que você tem que tentar capturar as exceções mais específicas, porque você pode oferecer um tratamento melhor. Então, por exemplo, geralmente no método try, você não vai colocar várias regras de negócio, né? Mas, por exemplo, você pode estar tentando criar um arquivo e converter um número, né? Se você colocar sua exception, você não sabe o que aconteceu. Foi uma exceção de tratamento de arquivo ou foi uma exceção de tratamento de números? Então, você capturar a exceção geral, a mais genérica, nem sempre é uma boa ideia. Então, no nosso caso aqui, nós queremos a exceção IO exception, né? Aí ele está falando, pera, mas se você não tem um método que vai lançar, que existe a possibilidade de lançar, você não pode tratar, porque senão ela nunca vai ser executada. Então, como eu falei para vocês, se vocês voltarem lá, dentro da classe exception, tem tanto o runtime como as que não são runtime. Ou seja, por isso que não tem esse erro aqui de compilação quando nós colocamos exception. Nós não temos esse erro, por quê? Porque ele pode ser também uma runtime. Por isso que ele não é um erro de compilação. Então, voltando aqui para IO exception, eu vou mover esse código para cima. Aí agora você pode ver que a exceção sumiu. Ou seja, eu estou oferecendo um tratamento. Eu estou falando, olha, tenta executar a linha 14. Caso dê algum problema na linha 14, ele vai pular para a linha 16. E você pode colocar outros métodos aqui. Então, por exemplo, digamos que eu quero colocar aqui, Alt Enter, criado. Eu vou colocar aqui, arquivo criado, e vou chamar esse criado. Vou colocar is criado, porque fica mais fácil de saber que é booleano. Beleza, então agora nós estamos falando, olha, cria o arquivo, tenta criar. Se executar perfeitamente, não acontecer nenhum tipo de exceção, ele vai executar a linha 15 e em seguida ele vai pular diretamente para a linha 18, ou seja, o cache nunca vai ser executado. Mas se der um problema na linha 14, e você pode ter quantas linhas você quiser aqui, da linha 14 ele vai pular direto para a linha 24. Ele vai ignorar completamente o resto do código. E o que você faz quando você tem um catch? Bom, tem várias coisas que você pode fazer. Alguns avisos que eu vou falar para vocês agora carinhosamente. Nem
que a vaca tussa, vocês deixam esse bloco em branco, tá? Por quê? Porque você deixando esse bloco em branco, você está simplesmente ignorando completamente a exceção e não está avisando para ninguém que tem uma exceção acontecendo. Então, se você tiver um bloco cat em branco, e se eu pegar um código de vocês fazendo isso em alguma entrevista, eu literalmente ignoro o resto do teste. Eu nem olho o resto do teste. Então, dá uma olhada no Bridges e Bugs, que eu sempre dou as dicas lá. E a dica que eu dou para vocês agora é nunca, nunca, nunca deixem esse bloco cat em branco. Sempre façam alguma coisa, sempre digam o que aconteceu aqui. E uma das formas que nós temos é chamar i, né, o e.print stack3. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui o nosso stack, né, em algum lugar, vou usar o inglês mesmo. O nosso stack, nós temos o método main pode chamar outros métodos, né? Então, se, por exemplo, tiver um método nesse calcular taxa, não, vou usar o português mesmo. Então, por exemplo, se tiver um problema aqui nesse calcular imposto, deixa eu só melhorar isso aqui, porque fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Então você sabe que a stack vai sempre subindo, né? Do método main, chama o calcular imposto vai chamar o produto calcular imposto e assim por diante. Se der um problema aqui, o que vai acontecer? Ele vai lançar uma exceção. Pum, aí o que a exceção vai fazer? A exceção vai voltar. Vai falar, olha, eu tive um problema aqui, ele vai lançar a exceção de volta para quem chamou. E se tiver um tratamento aqui, ele vai tratar e o código vai continuar executando normalmente. Se você não tratar, o que vai acontecer? Pum, ele vai jogar de volta para o método main. Se o método main não tratar, aí a sua JVM vai parar de executar. Então, aqui não estamos fazendo necessariamente uma tratativa, porque o arquivo está sendo criado, deu uma exceção, beleza. A gente só está falando para o Java, olha, eu estou preparado para essa exceção, e você só imprime essa exceção no console, que é isso que vai fazer, print stack trace, ou seja, ele vai sair imprimindo todo tudo que aconteceu, né, na stack, para você tentar identificar, mas o programa necessariamente não vai simplesmente parar de funcionar. Por quê? Porque você fez uma tratativa, apesar de você não estar colocando lógica de negócio. Que vem um segundo ponto, né? Evitem colocar lógica de negócio no cat, tá? Lógica de negócio não deve ser executada dentro do cat. O cat simplesmente é para você lidar com exceções. Se você coloca a regra de negócio no cat, seu código está muito mal desenvolvido. Bom, então agora nós temos i.printStack3, né? Ele retorna void. Você não pode colocar ele dentro de um systemout.println. E basicamente é isso. Vamos tentar executar esse código agora. Vamos chamar aqui o nosso método criar novo arquivo. Ctrl Shift F10. E nós temos aqui arquivo criado true. Se você for para dentro de arquivo, você vai ver o teste.txt, que é um arquivo em branco. Se você abrir aqui, temos um arquivo em branco. Agora o que eu vou fazer é clicar com o botão direito aqui, abrir no Explorer. Vou clicar com o botão direito aqui, vou em propriedades. Eu queria colocar esse cara para não aceitar a criação de arquivos, né? Mas pelo jeito, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma pequena edição, né? Eu vou colocar aqui, talvez para o William, eu vou para o System, vou falar que ele não pode escrever. Então, vou selecionar aqui System Deny, Deny, Administrator Deny. Então, vamos ver o que vai acontecer se eu tentar criar um arquivo aqui dentro agora. Nós temos teste.txt, new, parece que não tem nenhuma opção. O que acontece se eu tentar executar agora o meu programa que está criando um arquivo aqui dentro? Então eu posso tentar deletar? Posso deletar porque eu só coloquei leitura. Ctrl Shift F10 e nós temos IOException. Bom, como você pode ver, o IOException aconteceu, ou seja, o arquivo criado nunca foi executado, né? Eu posso até colocar um breakpoint aqui para vocês verem. Shift F9. Eu vim aqui no breakpoint, você pode ver que ele está sendo executado. Create new file, ele não tentou. E como você pode ver aqui, o caminho ignorou as duas barras, está utilizando o caractere de escape. Quando eu apertar F8, ele pulou diretamente para o nosso cat. Então o nosso cat está falando, olha, imprime toda a stack que você tem, né? Então ele está falando que tem um IOException, a causa é acesso denado. Acesso negado.
Se eu apertar F9 para resumir o programa, vocês vão ver a stack trace. E como vocês podem ver, está falando, olha, o acesso foi negado, né? Então como você pode ver, a stack trace não é só no seu código, porque não é você que tentou criar, né? O Java tem o código por trás da JVM lá, criado para criar. Então, você pode ver que tentou criar nesse método nativo, aí o create new file dentro da classe file lançou aquela exceção, né? Então ele vai descendo. Então você chamou do método main, você vira aqui, então você chamou dentro do exception test, né? Linha 8, ou seja, a linha 8 chamou a linha 14. A linha 14 chamou o file, né? A linha 1026. A linha 1026 chamou esse método nativo aqui do Windows para criar o arquivo. Aí deu pau. Aí começa a descer. Pô, deu pau nessa aqui, no file que chamou ele, no exception que tentou criar o arquivo, e por final nós temos aqui esse teste 01. Bom, como você pode ver, a stack trace te mostra tudo o que aconteceu. A gente tem um código bem pequenininho, mas tem stack traces de mais de 500, 600 linhas, dependendo da seção que você está trabalhando e do sistema também. E é uma das coisas mais importantes que a maioria dos desenvolvedores, eles falham no começo da carreira, que é aprender a ler esse stack trace. Então, você que está começando agora, dica valiosa para você ter um futuro promissor. Para de fazer pergunta. Você teve algum problema? Copia essa merda aqui, vai lá no Google, só põe essa daqui e quase certeza que alguém vai ter feito essa pergunta para você. Então é só uma questão de você ler um pouquinho a exceção que você teve na internet que você vai achar a solução. Você não precisa perguntar para ninguém. Quase certeza que qualquer pergunta que você tiver no começo da sua carreira, alguém já passou, alguém já perguntou. Então, minha dica não é para você parar de fazer pergunta. Minha dica é: desenvolvedores que sabem resolver problemas são os desenvolvedores que têm uma melhor chance no mercado. São os desenvolvedores que brilham, são os desenvolvedores que as pessoas elas querem contratar. Se você é o tipo de cara que fica fazendo pergunta, você vai ter um vício de fazer pergunta, e você entrando no mercado de trabalho, entrando na empresa, você vai incomodar os desenvolvedores, eles vão ficar putos, e a chance de você não continuar na empresa é grande. Então é uma dica que eu dou sempre para as pessoas que eu estou mentorando. Se você está acostumado a fazer pergunta, começa a resolver problemas, né? Em vez de fazer perguntas, né? E o resto vocês podem ver lá no Bridges e Bugs, que responde tudo isso que eu estou falando para vocês. Bom, então é isso aí, galera. Essa aula ficou um pouquinho grande, mas espero ter compartilhado dicas valiosas que vocês vão levar para vocês pro resto da vida. Então é isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.